Senta com a gente que hoje tem história para desenrolar. Esse é o Desenrola, porque crescer não precisa ser um nó. Eu sou a Clarissa. E eu sou a Alice. E hoje a Alice vai contar para nós uma história de um paciente aí que ela atendeu esses dias. O que houve, Alice? Então, eu atendi um menino de 8 meses. Era a primeira vez que eu tava vendo ele e a mãe tava muito preocupada. Por quê? Ele tinha começado a introdução alimentar, mas ele não queria comer. E aí a mãe tava muito preocupada, angustiada, meu filho não quer comer, ele não vai crescer. E que realmente é uma dúvida bem frequente, por isso que eu escolhi esse caso pra gente conversar hoje, claro. Os avós estavam muito chateados também com a situação e eles também falavam para os pais, né? Vocês têm que dar de comer para essa criança não tá comendo, ela tá comendo 2 colheres e deixa o prato todo cheio. Aí a mãe me contou também que a avó foi passar uma semana lá com ela e aí fez uma pressão, assim, né? Dizendo que ela não tava alimentando, que o menino não ia crescer. Tá passando fome. Tava passando fome. E aí a avó saía com o prato atrás da criança pra comer. E, enfim. E aí a mãe tava muito insegura, assim. O que eu tô fazendo de errado, sabe? Por que ele não quer comer e tudo mais? A criança tava com 8 meses, então faziam mais ou menos uns 2 meses que tinham começado a dar a introdução alimentar, né? Bom, primeira frase, né? Primeira coisa que a gente tem que conversar, então, e que eu conversei com ela sobre a introdução alimentar, né? Que introdução alimentar, ela vai até 1 aninho de idade e não é os alimentos que vão fazer a criança crescer, né? É um momento da gente mostrar sabores e texturas para a criança, para ela se familiarizar com essas texturas e começar a engolir, começar a comer. Mas que não era a comida que estava fazendo ela crescer nesse momento, que era o leite, e era o leite materno. A mãe dava leite no seio ainda, né? Só de falar isso, ela já aliviou os ombros. Aliviou. E esse nenê, Alice, tava ganhando peso, altura, bem, desenvolvimento? O desenvolvimento todo direitinho, tinha todos os marcos, era uma criança que tava crescendo, ganhando peso adequado. Ela tinha consultas regulares de puericultura, né? Então, mas tinha muito essa angústia, então. Porque mesmo vendo todas essas coisas, a criança crescendo, ela tá passando fome, né? Porque ela não tá comendo a comida que eu tô fazendo pra ela. E aí ela disse assim, e ele tá ficando seletivo, porque ele só quer comer a batata. Ele não quer comer mais nada além de batata. Eu dou as outras coisas, ele come uma colherzinha e bota fora. As frutas tá sendo um terror. Ele bota tudo fora, suja tudo, né? Ela já tinha tentado várias táticas, assim, de dar. Tinha tentado até a chupeta com redinha de botar frutinha. Aquela redinha que vende em todo lugar, que todo mundo adora. E, por favor, vamos conversar, que a gente tava aqui nos bastidores falando o quanto a gente detesta essa tal de redinha. Alice, esse caso que tu trouxe realmente, olha, acho que não passa semana que não tem alguém aparecido assim no consultório com esse medo dos primeiros meses da introdução alimentar, de que ele não tá comendo. Acho que a primeira coisa, né, pra gente esclarecer pra quem tá nos ouvindo, e não só pra mães, pais, mas a gente sempre fala aqui, né, no Desenrola, da importância de chegar essas informações para a rede da família, né? Então, os avós, tias, tios, dindas, dindos, que todo mundo fica naquela ansiedade da introdução alimentar. E eu acho engraçado que as pessoas pensam assim, então com 6 meses, que não é bem 6 meses, tem que ter 6 meses e alguns sinais, né, de que a criança está pronta para comer. Aos 6 meses a criança vai comer, então todos os problemas estão resolvidos. Não. A gente acabou de falar, é uma introdução alimentar. Então, se é uma introdução, é uma experimentação. A criança vai experimentar, a criança vai começar a formar o paladar. Isso não quer dizer que ela precise engolir, de fato, comer todas as vezes. Isso demora, leva tempo, paciência, persistência, né? A gente tem uma escadinha, né? A primeira coisa, a criança tem que tolerar estar no mesmo ambiente que aquela comida, aquela coisa
estranha, né? Porque é um objeto estranho que tá ali na frente dela. Pra depois ela querer tocar, querer cheirar, pra daí colocar na boca, pra daí querer comer. Então é uma escadinha gradual e ela vai precisar fazer essa escadinha com todos os alimentos que vão ser apresentados pra ela, né? Então, tem estudos também que mostram que a gente precisa oferecer mais do que 15 vezes o mesmo alimento pra criança querer começar a comer, né? Criar gosto, que eles falam, né? Exato. Aquele alimento. Eu acho que isso que tu falou dessas 15 vezes é algo que a gente tem que realmente enfatizar para as famílias. Quando a gente fala 15 vezes, pensa bem, se eu tenho, né, os grupos alimentares ali no almoço, as frutas, quanto tempo eu vou demorar para oferecer um alimento, porque a gente vai variando a comida, né? A criança vai mais ou menos comendo o que a família come, claro, preparado de uma forma um pouco diferente, mas mais ou menos isso. Pensa quanto tempo eu vou demorar até chegar nessas 15 vezes. Então, isso quer dizer o quê? Que se a criança comeu 10 vezes o mamão, vou dar um exemplo, e cuspiu, fez cara feia, vomitou, né? Não é que ela não gosta, porque eu não sei se tu ouve, mas eu ouço muito isso. A criança tá com 7 ou 8, que nem esse teu paciente, 8 meses de idade, fulaninho não gosta de mamão. Por quê? Não, ele cospe toda vez que eu dou e ele faz cara feia. Quantas vezes tu já deu? Eu tentei 3 vezes, ele não quis, então ele não gosta. Não, gente. Tá formando o paladar. Então a gente precisa ter persistência e entender que a criança, ela, como tu falou, ela nem sabia até então que aquilo era alimento. Então ela vai conhecer a textura, ela vai conhecer o cheiro, o sabor, vai usar todos os sentidos para formar esse paladar e talvez lá na 14ª vez ela comece a gostar, né? Isso na introdução alimentar, né? Porque depois eles crescem e a gente, até a vida adulta, os meus vários adolescentes, eu tenho esse trabalho, assim, de introduzir alimentos, né? Porque eles não comem também. Então, entender que o paladar é uma coisa, é informação. Nós, adultos, também conseguimos começar a gostar de coisas novas, né? E uma coisa que a gente tem que falar é que comidas naturais, frutas, né, e tudo mais, elas vão ter textura, gosto, jeitos diferentes de ser apresentadas, porque elas não são industrializadas, elas não são processadas e uniformes. Isso deixa mais difícil da gente conseguir introduzir um alimento. Então, eu sempre falo pra eles, eu comendo manga, faz 2 anos que eu como manga, porque eu não gostava. E aí eu resolvi que eu não comia em nenhum lugar, já que eu não gostava. Até que um dia eu resolvi experimentar. E era uma manga muito saborosa. Eu entendi que eu gostava de uma manga de tal jeito, não da manga que já estava muito madura, mole e tudo mais. Então a gente tem que tentar dar chance para experimentar outras coisas, pra gente aprender a modular o nosso paladar. Imagina nós adultos, né? E agora a gente tá falando de criança, na introdução alimentar deles, né? Exato. E entender que eles precisam usar todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala... Hoje o objetivo aqui não é falar dos métodos de introdução alimentar, e sim falar dessa questão da aceitação da introdução alimentar, mas é legal a gente focar que quanto mais diversificado é o jeito que a gente oferece o alimento, ou seja, tudo bem, pode usar o método tradicional da colherinha, raspar lá a maçãzinha e dar na boca da criança, mas, gente, a gente come primeiro com os olhos. Então, precisa estar um prato bonitinho, colorido, para a criança ter interesse. A gente come com olfato, então a criança precisa pegar esse alimento e conseguir. Por isso que a criança se lambuza, gente, e faz sujeira. É importante que ela faça sujeira na introdução alimentar, porque é uma forma dela conhecer. Ela conhece o cheiro, ela vê a cor, aquilo chama atenção. Daqui a pouco ela põe na boca, sente algum tipo de gosto. Lembrando que nos diversos locais da nossa língua, a gente sente gosto mais amargo, gosto mais doce. Então, tudo isso a criança vai fazendo ao longo da introdução alimentar. Então, que essa criança tenha a capacidade e a liberdade de tocar os alimentos, de sentir os alimentos, né? Não só que ela tem que engolir. Então, introdução alimentar não é só sobre a criança engolir os alimentos, é sobre ela experimentar de todos os jeitos, os né? nossos sentidos estão muito interligados, né?
Inclusive, o tratamento de algumas doenças de neurodesenvolvimento que tem realmente uma seletividade alimentar, uma das coisas que a gente tem que trabalhar é, por exemplo, o tato, né? Então, botar para brincar com areia, com coisas de texturas diferentes. A gente sabe que isso vai ter uma resposta na aceitação oral também da criança em relação a seletividades, né? Então, para a gente entender que isso tudo tá muito ligado, a gente tem que ter muita persistência. E às vezes na rotina do dia a dia é difícil mesmo, né, Clarissa? E eu acho que outra coisa, Alice, que a gente precisa falar com as famílias é alinhar expectativas. Então, a criança não precisa, na introdução alimentar, sair comendo grandes quantidades. Ela nem sequer precisa sair comendo, que dirá grandes quantidades. Então, quando às vezes tu até comentou dessa tua paciente, ela comia 1, 2 colheres. Gente, dependendo do tamanho da criança, 1, 2 colheres de arroz e feijão tá excelente, né? Então, a gente precisa, óbvio que existe um mínimo necessário depois de um tempo. Então, quando a criança chegar com 1 ano de idade, a gente já espera que ela esteja comendo melhor, em um pouco mais de quantidade, mas uma quantidade adequada para a fome dela. Isso que é outra coisa que a gente esquece, os adultos esquecem, que a gente tem um sistema que ele é inato, que nós adultos, falo por mim, perdi, né? Que é a coisa de fome e saciedade, né? A gente precisa... Então, a criança, ela tem isso ali natural. Então, quando ela está saciada, ela não vai mais querer comer, ela vai se jogar para trás, vai fechar a boca. Ótimo, vamos respeitar isso. Ela vai fazer o movimento do para-brisa. Exatamente. Na mesa. Não quero mais. Então, assim, não tem que tentar, como a gente vê, às vezes, socar comida na criança, porque isso vai criar uma relação ruim dessa criança com o alimento. Então, respeitar a fome e saciedade. Tá, como é que a gente vai saber que tá tudo bem? Aquilo que tu falou, tu avaliou teu paciente. Então, levou no pediatra, tá crescendo bem, tá desenvolvendo bem, as curvas de crescimento tão boas, relaxa um pouco, né? Alinha a expectativa. Eu costumo falar assim que a gente, os adultos, os pais, os responsáveis, eles têm que oferecer a qualidade dos alimentos e quando que vai ter, né? Vou fazer um pratinho com isso, isso, isso. Quanto que vai comer daquele pratinho é a criança que vai falar, né? E aí tem que ficar atento a esses sinais aí. Mas outra coisa bem interessante que eu acho que a gente precisa, eu gosto de falar sobre isso também, é sobre as alergias alimentares, né? Que a gente sabe que ali dos 6 meses até 1 ano é uma janela imunológica, ou seja, naquele momento as crianças não vão reagir tanto aos alimentos que tem mais tendência a ter alergia. Então, esse é o momento da gente expor elas. Mas não é simplesmente só vou dar lá o peixe, né, amendoins, os crustáceos. Não é só dar, a gente tem que dar aí de um jeito que a primeira exposição seja sempre pela via gastrointestinal, então sempre na boquinha, né? Porque a gente sabe se a criança pegar na mão a banana, por exemplo, que é um alimento que dá mais alergia, se ela pegar o primeiro contato na mão, ela vai ter uma reação maior do que se ela tivesse tido o primeiro contato na boca, né? Então eu acho que é super importante essa fase da introdução alimentar ser guiada por um profissional, sabe, Clarissa? Porque o que a gente vê muitas vezes é que ela começa em casa porque, já tá na hora, vamos dar comida, né? E aí, às vezes, começa assim de um jeito desorientado, né? Ou com aquela coisa que só dá uma comida. Então, eu vejo muitas vezes, o que o fulaninho, pacientes que não acompanham com a gente, que às vezes chegam, né? Para uma primeira consulta já no meio, né, com a coisa acontecendo. O que tá comendo? Sopinha de massinha com batata. Opa, mas peraí, nem era para ter essas duas coisas, que elas pertencem ao mesmo grupo alimentar, né? Então isso não é estimular a criança. Então, com certeza, é uma fase que é essencial, e é essencial na infância, né? Mas é essencial para nossa vida adulta. Então, como eu tava falando antes, eu brinquei sobre mim, mas é verdade. Então, hábitos que a gente adquire, então aquela coisa que tinha cultural de antes,
tem que rapar o prato. Não pode sair da mesa sem comer todo o prato. Claro, os nossos pais, avós, eles não tinham esse conhecimento, então não tô aqui querendo julgar qualquer coisa assim. Mas é a gente entender que esse tipo de comportamento gera o quê? Gera aquela coisa de perder a noção de fome e saciedade. E aí, às vezes, a gente vê hoje em dia pacientes com obesidade, compulsão alimentar, por hábitos ruins que foram criados lá nessa introdução alimentar. E também botar comida como recompensa, né? Como uma coisa boa, assim. Então, se você fizer tal coisa, a mamãe vai te dar o chocolate, né? Que a gente sabe, aí também tem isso. Mas gosta tanto dos doces, né? Mas é que o nosso paladar é feito pra gostar mais do doce. E a gente tem essa preferência, assim, pelo doce. Então, a gente tem que cuidar muito com o tipo de doce que a gente vai oferecer desde a introdução alimentar, né? Aí a gente tava falando das chupetas de redezinha. Por que não pode dar essa chupeta, Clarice? Então, aquela chupeta que a fruta vai e sai do outro lado meio que um suquinho, é isso mesmo, sai o suco. O que tem o suco? É praticamente açúcar, é frutose, né, da fruta. As coisas principais que tem na fruta, que são fibras, nutrientes, isso fica para trás. Então, assim, por que não pode dar redinha? Como é que eu vou estimular o desenvolvimento da deglutição dessa criança? É com alimentos cada vez com consistências maiores, né? Então, a introdução alimentar, ela fala sobre diversidade de alimentos, sobre a quantidade, que depende da fome e da saciedade da criança, e fala também sobre o desenvolvimento da deglutição para que essa criança consiga depois comer o alimento sólido, né? Sim. Então, esse tipo de apetrecho que se usa, isso não tem qualquer indicação, muito pelo contrário, isso é ruim para a criança, porque priva ela de comer alimentos com a consistência correta, de comer os alimentos com as fibras e acaba gerando também excesso de açúcar, depois tudo que a gente tem em relação a isso, com sobrepeso, obesidade, coisas que vão ficar pro futuro, né, dessa criança. Inclusive, a gente não dá suco até 2 anos de idade, né? Justamente porque o suco só dá o açúcar da fruta, não dá a fibra. E a fibra, ela é importante, primeiro, porque ela forma as fezes, né? Então, ajuda na saúde intestinal. Ela alimenta as bactérias boas do nosso intestino. E elas fazem com que o açúcar da fruta não seja tão absorvido. Então, tu comer uma fruta, tu não vai absorver todo o açúcar daquela fruta. Além de que, né? A gente vai comer uma laranja, come uma laranja. Agora vai tomar um suco de laranja, ali vão 3, 4. Quantas laranjas precisam, né? Eu sempre faço esse contraponto. Sempre pensa quantas frutas tu precisa para fazer um suco e quantas a criança comeria, né? Então, ok. Tudo a gente, né, acho que aqui a gente sempre fala sobre isso, a coisa de nem 8 nem 80. A criança fez 1 ano, quer lá eventualmente dar um suco, tudo bem, não é o fim do mundo, mas tem que ser uma coisa muito eventual. A criança precisa ter na rotina alimentação saudável com frutas in natura, com água. O líquido para a criança é água, né? Eu não sei por que se criou essa coisa de que tem que ter outros. Não é água. A gente precisa aprender a tomar água, né? Então, eu penso que essa tua paciente nos trouxe aí várias reflexões importantes, né, Alice? Vários nozinhos pra desenrolar, né? Tirar esse peso dela, que a criança dela não tava passando fome. Aliás, ela tava em aleitamento materno, né? Tava ganhando peso, tava se desenvolvendo bem, né? Então, eu acho que o mais importante é tirar o peso dessa mãe, assim, dessa culpa, porque elas, a mãe e o pai, né? Eles carregam a culpa do mundo, assim, nas costas, né? Tirar essa culpa das costas que a criança não estava passando fome, né? E conseguir orientar de um jeito mais efetivo, assim. E lembrar que até por volta dos 10 meses, 11 meses, continua sendo o aleitamento materno, ou aquela criança que toma fórmula, continua sendo aquilo uma das bases da alimentação. E com o desenvolver da introdução alimentar, esse mecanismo ele vai automaticamente mudando. A criança vai comendo mais e mamando só o que precisa. Mas é uma coisa que é um contínuo, não é algo que
acontece? Inicia a introdução alimentar e amanhã a criança tá comendo um monte e vai diminuir o mamar, Mas é que tem crianças que comem um monte, Claro. daí tem essa comparação, né? Ah, mas o fulano lá, ele come um monte, come um potão. Mas aí eu sempre digo, né? Minha mãe sempre dizia uma coisa, eu repito pros meus pacientes, pros pais, né? Pra falar, você não é todo mundo, né? Porque a gente não é igual, as crianças todas são diferentes. Então, que bom que tem as diferenças. Crianças que demoram mais para aceitar a introdução alimentar, outras que aceitam desde o começo, mas se a criança tá bem, com bom crescimento. Ah, outra coisa que eu lembrei agora, antes da gente terminar. Você não está substituindo o horário da refeição por outra coisa, porque às vezes é isso. Ah, esse teu paciente com 8 meses, por exemplo, eu já peguei paciente nessa fase que chegou. Ai, doutor, ele não tava comendo bem o almoço, a frutinha e tal. Aí eu acabo dando uma má fórmula, né? Opa, mas peraí. Aí você tá substituindo refeição por fórmula. Aí não é legal. Aí como que essa criança vai aprender a comer se ela... Pela criança, ela mamaria, acho que pro resto da vida, né? É o mais cômodo, não tem que aprender nada novo, né? Então, a gente precisa ter a organização da rotina, ter os horários para as refeições, para que essa criança vá, ao longo do tempo, então, evoluindo nessa introdução alimentar. Perfeito, Clarice. Acho que desenrolamos. Acho que é isso. E se você tem algum nó aí pra gente desenrolar, é só mandar pra gente. Isso aí.